A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus venha estar abençoando a todos no nome soberano do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação desse Deus maravilhoso. Jesus Cristo é a revelação, é a manifestação real do Deus vivo e todo poderoso. Jesus Cristo é a palavra de Deus, que está com Deus e é um com Deus. Por isso que ele revela a Deus. E por isso que temos que estar em obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo é o sumo pastor. Ele é o líder máximo. Jesus Cristo é o líder. É o conselheiro. A Bíblia dá referência que ele é um Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o exemplo. Jesus Cristo é o exemplo. Quando estamos em obediência ao Senhor Jesus Cristo, estamos obedecendo a palavra de Deus. Quando obedecemos o ensinamento de Jesus Cristo, estamos em obediência à palavra de Deus. Entendeu? Vamos lá. Vamos aqui em Êxodo, capítulo 8, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés. Aqui, ó, o Senhor falando, o Senhor Jesus Cristo falando, a palavra de Deus. Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 17. Voltando ao versículo 16, para a gente pausadamente, aos pouquinhos, e analisando. Aqui, o Senhor Jesus estava falando para Moisés. Eu não posso pegar um texto bíblico, Deus falando para uma pessoa, e achar que Deus está falando comigo. Aqui, o Senhor estava falando com Moisés. Tem muitas ordens bíblicas aqui, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor falando para certas pessoas, para Davi, para Moisés, para Abraão. Então, ele estava falando naquele tempo para aquelas pessoas. Por um período de tempo ele estava dando aquelas ordens para aquelas pessoas. Entendeu? Então eu não posso pegar um texto aqui isolado, Deus falando para Moisés, por exemplo, e Deus falou Moisés, Deus falou comigo também, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar um cajado, vou fazer uma arte aqui, vou fazer virar uma cobra, e vou fazer um... Não. Deus está falando especificamente. Aqui o Senhor está falando para Moisés. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, ele dando ensinamentos para a gente aprender. Quando você está aprendendo, você está recebendo um estudo, você está aprendendo como lidar na vida. Entendeu? Então devemos obedecer a quem? Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Entendeu? Aqui estamos estudando a Escritura Sagrada. Estudando o escrito. Versículo 17. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Versículo 18. Aqui o Senhor estava mandando eles fazerem isso, por isso que eles fizeram isso. Versículo 18. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então, aqui os magos não conseguiram fazer com seus encantamentos essa arte. Dá uma pausa, por favor. Amém. Então, aqui no versículo 18, os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e haver piolhos nos homens no gado. Então, aqui Deus não estava mandando esses magos fazerem esse trabalho, tá vendo? Deus estava mandando Moisés fazer isso. Os magos quiseram fazer, não conseguiram. Não conseguiram fazer por quê? Porque todo poder, todo domínio tem o Deus Todo-Poderoso, que se revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Aqui esses magos quiseram ficar imitando o servo de Moisés, o servo de Deus. Moisés conseguiu fazer esse milagre porque Deus tinha dado
esse poder para Moisés operar esses milagres. Agora esses magos, que Deus não falou nada com esses magos nem com esses inventadores, eles tentaram fazer, não conseguiram. Percebeu? Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, venhamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, para que venhamos ter noção e sabedoria sobre todas as coisas. Amém.